Olá, que tal a gente fazer uma pequena pausa? Se for possível, pegue um diário, uma caneta. A proposta aqui, nestes próximos minutos, é a gente descobrir juntos como a nossa rotina, o nosso trabalho de todo dia, pode se transformar num verdadeiro diálogo de amor com Deus. E aí a gente já começa com uma pergunta central. Será que o nosso trabalho pode ser santo? Uma tarefa comum, às vezes até meio repetitiva, pode ser um caminho para a santidade? Bom, vamos mergulhar um pouco nisso. A primeira grande ideia é justamente esta. Deus não nos chama para longe da nossa vida. Pelo contrário, Ele nos encontra bem no meio dela. Vamos pensar um pouquinho nos primeiros discípulos. Jesus os encontra exatamente ali, no ambiente de trabalho deles, com as redes na mão. Eram homens de esforço, gente simples, ocupados com suas tarefas, bem como muitos de nós, não é mesmo? E aqui acontece a grande virada. A mesma profissão, o mesmo gesto de lançar as redes, de repente ganha um propósito extraordinário. O chamado de Cristo não os tirou do mundo, mas deu um novo sentido para a missão deles dentro do mundo. E assim como os apóstolos, a grande maioria de nós é chamada a encontrar e a servir a Deus exatamente onde a gente está, sabe? Na família, no trabalho, no clube, nos afazeres de casa. É ali, o nosso mar da Galileia. Certo? Mas como é que isso funciona na prática? Se a gente responde a esse chamado, o nosso trabalho precisa mudar. Não necessariamente o que a gente faz, mas, e isso é fundamental, como a gente faz. A profundidade dessa mudança interna é algo fascinante. A ação por fora pode ser a mesma, descascar batatas, mas a intenção transforma absolutamente tudo. Uma tarefa que parecia banal se torna um ato sagrado, um caminho para a santidade. Essa é a pergunta que serve de guia. A gente precisa olhar para Cristo na oficina de Nazaré. Como será que ele trabalhava? Como é que a gente pode imitar o exemplo dele no nosso próprio trabalho? O trabalho de Jesus era impecável, feito com excelência, não por vaidade, mas por amor a Deus e ao próximo. Era um trabalho bem acabado, feito com calma, com intensidade e, acima de tudo, era um ato de serviço. E quando o trabalho é feito desse jeito, com essa intenção, uma coisa extraordinária acontece. Ele deixa de ser só uma tarefa e pode se transformar numa verdadeira oração. Então, o ponto principal é este. Orar não é só recitar palavras. É também elevar a alma e o coração a Deus através das nossas ações. Um trabalho bem feito, oferecido a Ele, se torna uma conversa que não para. Isso dá uma dignidade imensa para o nosso trabalho, percebe? Cada tarefa bem feita, quando oferecida, se une ao trabalho redentor de Cristo. Nossas pequenas ações ganham um significado que é eterno. Muito bem, mas como fazer isso no meio da correria do dia a dia? Vamos ver agora alguns meios bem práticos, bem humanos, para a gente ir tecendo essa consciência de Deus na nossa rotina. Olha que analogia bonita. Não se trata de parar o trabalho para rezar, mas de deixar que a presença de Deus seja como a trilha sonora de tudo o que a gente faz. Oração e trabalho não competem, eles se harmonizam. Aqui estão 3 passos bem simples. Começar o dia oferecendo tudo a Deus. Usar os pequenos intervalos para elevar o coração a Ele e usar lembretes visuais para a gente não se esquecer dessa presença amorosa. A vida está cheia desses momentinhos, né? O tempo de espera num semáforo, a transição entre uma tarefa e outra. Cada um desses momentos pode ser uma pequena janela para o céu, uma chance de renovar a nossa intenção. E aqui fica um conselho final, muito prático e muito belo. Um simples olhar para uma imagem sagrada pode nos reconectar na hora ao nosso propósito maior. E o resultado prometido é este: a força para transformar a nossa ocupação, por mais simples que seja, numa conversa de amor com Deus. Que tal colocar isso em prática hoje mesmo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.